primeiro lugar absoluta. TVN. Muito boa noite a você que nos assiste no Brasil e no mundo. Boa noite também a você que nos acompanha pelo YouTube, Facebook e Instagram. Boa noite, Elicaso e sua equipe de transmissão. Eu sou o José Carlos Carvalho e este é o programa Uma Conversa Legal, que vai ao ar todas as segundas-feiras pela TVN Brasil, TV Global News, Canal 55, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, e Canal 14, Anápolis, Goiás. Hoje os temas de nosso encontro são eleições para a presidência da seccional e subseções da OAB do Distrito Federal, eleições diretas para conselheiros e presidência do Conselho Federal, cláusula de barreira e acolhimento aos advogados em situação de vulnerabilidade em tempos de pandemia, e outros temas relevantes também estarão em pauta neste nosso encontro. E para esta conversa legal, convidamos a doutora Patrícia Garrote, advogada, graduada em Direito pela Unieuro, com especialização em Direito Civil, Processual Civil pela Universidade Gama Filho, especialista em Direito de Família, Violência Doméstica e Direito das Mulheres, presidente da Comissão de Direito de Família da OAB-DF, gestão 2013-2015, professora e pedagoga, graduada pelo Uniceub, especialista em Administração Escolar, juiz arbitral pela Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal, diretora executiva da Associação Brasileira de Advogados, ABA, desde 2019, presidente da Comissão de Direito das Sucessões da OAB, subseção de Águas Claras, desde 2020, autora do livro A Forma do Sucesso na Advocacia e de artigos jurídicos e motivacionais desde 2008, criadora dos cursos digitais Advocacia de Sucesso, influencer digital com várias condecorações e pré-candidata à presidência da OAB seccional do Distrito Federal, articulista e palestrante. Doutora Patrícia Garrote, boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, doutor José Carlos, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês hoje, aqui da TVN, e com o senhor. Muito obrigada pelo convite. Nós aqui agradecemos. E quero só acrescentar aqui, doutora, antes de iniciar o nosso bate-papo, que isso é um convite a todos os pré-candidatos. Já nós entrevistamos aqui já uns 4 pré-candidatos. A senhora é a 5ª convidada e ainda falta o nosso presidente da atual gestão, doutor Délio, e 1 ou mais 2 candidatas ainda que já foram convidadas. E fiquem à vontade para aqui comparecer e traçar a sua plataforma de trabalho, tá certo? Vamos iniciar aqui, doutora Patrícia, a nossa conversa legal, e eu vou perguntando para a senhora. A senhora é pré-candidata à presidência da OAB seccional. Qual a motivação que o levou a colocar o seu nome na disputa da ordem? Por favor. Na verdade, não foi muito minha motivação. Eu tenho um grupo, né, de advogados. Sim, senhora. Que me chamou para assumir esse papel. Sim, senhora. A gente já há um tempo se reúne para observar o que está acontecendo na ordem e também para observar os interesses, os anseios da classe. Isso. E aí, com isso, a gente se reuniu e me aclamaram, né, como a que seria lançada como pré-candidata à presidência da OAB-DF. E eu agradeci. Teve um lançamento oficial na sexta-feira passada, sexta-feira agora, em que foram muitos advogados realmente em relação ao movimento, que é o Movimento por uma Nova Ordem, que busca essa inovação na OAB, que é entregar a OAB de volta para a advocacia. Muito bem. Doutora Patrícia, quais os projetos que a senhora pretende implementar na OAB, caso seja eleita, e por quais razões? Doutor José Carlos, os projetos são muitos, não são poucos, né? Nós, hoje, advogados, eu sou advogada, eu nunca tive realmente nenhum cargo na ordem, né, de relevância, que pudesse falar, presidente, conselheira, nunca fui.
nem na ordem, nem na política. Então, eu estou, assim, realmente, minha primeira vez aqui nessa sabatina, e minha primeira vez como pré-candidata. Mas eu sou advogada, claro, como o senhor também é, né? Claro, e a gente sabe o que é que os advogados precisam, né? Mas parece que quando os representantes chegam lá, eles esquecem, né, de servir a classe e passam a atuar de uma forma diferente daquela esperada por nós que os elegemos. Isso. Então, nós precisamos de representantes que realmente atendam os anseios da classe, né, por melhores prerrogativas, né, pela defesa da sociedade mesmo, que está realmente, eu vi que nessa gestão, em algumas gestões, a atuação tem sido muito tímida, eu percebo essa timidez na atuação, e a gente tem alguns projetos, como, por exemplo, o do primeiro terninho, daquela pessoa, né, daquele advogado, daquele bacharel que acaba de passar na prova da OAB e vai lá, né, se habilitar para receber a sua carteira da ordem. Ele, chegando lá, ele vai receber um voucher, um kit da advocacia, que seria uma biblioteca virtual, né, acesso à biblioteca virtual, o seu token, né, que eu acho que é importantíssimo ele receber esse token, não precisar pagar por isso. Então, eu acho assim, o caixa da UAB, a gente não sabe muita coisa, porque a UAB é meio uma caixa preta, mas eu acho que está na hora da gente fazer coisas para o advogado, prepará-lo para uma advocacia próspera e plena. Os projetos do nosso movimento, né, do nosso grupo, levam em consideração aquilo que a gente escuta todos os dias dos advogados, da advocacia de modo geral, entendeu? Isso. Muito bem. Doutora, esses projetos, dentre esses que a senhora falou, esses projetos, a senhora, claro que a senhora hoje é pré-candidata, mas tão logo oficialize sua candidatura, a senhora pretende registrar esses projetos? Como é que a senhora pretende fazer? Vai fazer um registro disso? Pois é, doutor José Carlos, quando o senhor estava perguntando aqui dos meus projetos, eu já pensei, como que eu vou colocar em rede nacional? Claro. Que os meus projetos, né? Os meus não, né? Do movimento. O movimento, né? A gente vai ter um momento, né, de registrá-los em cartório, para que, né, ninguém pleiteie a paternidade ou a maternidade deles, projeto, né? A gente sabe como é que funciona, são vários candidatos, o que é uma coisa muito boa, né? A democracia aí realmente sendo efetivada, nessa época, principalmente nessa época de redes sociais, né? Que agora de pandemia, o que vai valer realmente é a criatividade e né, a vontade da gente de fazer a diferença. Eu acho que todo mundo quer fazer isso, né? Tá certo. Não, muito bem. Doutora Patrícia, já vamos algumas perguntas. Eu, quando informo aos meus telespectadores e envio o flyer para as redes sociais, notadamente, eu estou fazendo agora, há praticamente um mês, entrevista com os pré-candidatos. E, notadamente, essas perguntas são de advogados colegas nossos. Eles já me perguntaram, a senhora é a favor das eleições diretas para os conselheiros federais, seccionais e subseccionais e para o Conselho Federal da OAB? Na verdade, doutor, o que eu percebi... E para o presidente do Conselho Federal. Sim, a questão é que a democracia ela exige o voto direto, né? E, na verdade, quando se a gente vai eleger uma chapa, né, vão eleger uma chapa na OAB, a gente elege a chapa inteira, a gente não elege pessoas, né? A gente elege o presidente leva todo mundo. Isso. E aí nós temos hoje 86 conselheiros, se eu não me engano. 90 conselheiros. São 86 conselheiros e o do Distrito Federal, né? Dos estados e Distrito Federal, alguma coisa nesse sentido. A senhora diz, conselheiros federais. Não, são 81 mais o estado, acho que é isso. Enfim, e o que... 27 estados, cada um com três conselheiros titulares e 3 suplentes. Mas somente os titulares, né? Só na falta... É claro que só atuam, na falta, né? que os outros demais atuam. Os suplentes. Sim. Então, o que acontece? Eu vi que, por exemplo, o Conselho Federal do Rio Grande do Sul hoje é a favor do voto direto.
Mas e o Conselho Federal, quando foi agora se reunir, até para falar de publicidade e tudo, parece que eles deixaram essa questão para ser discutida depois, porque envolve muita coisa, né? Claro. Imagina, é como se fosse um presidente, claro, né, nacional, então talvez o poderio econômico, tem toda uma questão aí para ser levantada. O meu grupo, ele entende que não é o momento da gente se posicionar quanto ao tema, mas assim que a gente se posicionar, que tiver algum posicionamento, eu prometo contar para o senhor em primeira mão. Não, tudo bem. Eu vou discordar em parte da senhora, doutora, que o nosso papo é democrático. Por favor, fique à vontade. E vou dizer para a senhora que nós somos os baluartes, nós somos os observadores do Estado Democrático, os fiscalizadores do Estado Democrático de Direito e, portanto, exigimos eleições diretas em todos os níveis. Por que não a nossa OAB também tem eleições diretas, doutora? E até porque eu ainda digo para a senhora quais as razões que me fazem pensar assim. Doutor, isso é muito bom, até para convencer meu grupo. Obrigada. Tá, eu quero dizer para a senhora, se nós temos um profissional, seja ele da seccional, das subseções, um profissional qualificado, que está ali com um profissional de elevado nível de qualificação, que poderá ser candidato a conselheiro, ele tem uma votação expressiva, ele independe do grupo para ele ser conselheiro. Então, eu sou a favor da eleição direta em função disso, doutora, porque nós exigimos em todos os níveis. Por que não a nossa ordem, que hoje nós estamos aí com 1.400.000, aproximando-se de 1.500.000 advogados em todo o país. Seria interessante que nós tivéssemos essa eleição e até para a presidência do Conselho Federal também, que nós tivéssemos uma eleição nesse nível. E temos ainda mais, vou dizer para a senhora, nós temos aí uma situação que a presidente da CCJ hoje, a deputada Bia Kicis, que é a nossa colega, é advogada. Então, está na hora da senhora, se for eleita, ou os demais candidatos, que façam uma união e levem esse pleito para que ela coloque lá na CCJ, para que isso seja votado o mais rápido possível, se não neste pleito desse ano, mas no próximo pleito, para que a gente tenha essa eleição direta. Essa é a opinião deste humilde advogado e humilde jornalista. Tá bom, doutora? Achei esplêndida a sua opinião, até porque isso reforça nosso papel, claro, né, na busca, na luta para a efetivação da democracia em nosso país. E nós, advogados, devemos, sim, lutar por isso. Mas como meu grupo não se posicionou, eu realmente estou aqui, ainda, né, para escutar as ideias e aprimorá-las e levar ao conhecimento desse grupo, né, doutora? Espero que o senhor entenda. Muito bem. Não, a gente entende perfeitamente. E a senhora falou com muita propriedade que a senhora não exerceu nenhum papel de relevância fundamental nas diretorias anteriores e que a senhora está iniciando agora, e a senhora tem que ouvir toda a nossa classe para que a senhora leve os seus pleitos para o seu grupo, para que ele possa analisar e submeter a apreciação deles, né, doutora? Sim. Muito bem. Doutora Patrícia, a nossa classe vem passando por uma transformação muito grande. Uma transformação nos últimos anos. E se providências não forem tomadas, doutora Patrícia, eu imagino que a nossa classe ela tende a desaparecer. Se providências urgentes não forem tomadas, a nossa classe tende a desaparecer. O que a senhora pretende fazer para a sociedade voltar a ter a credibilidade nos advogados e estes voltem a serem respeitados por essa sociedade? O senhor tocou num ponto nevrálgico, né? A OAB está com um pouco de descrédito mesmo. Os advogados precisam ser mais valorizados, com certeza. E eu acho que, assim, eu vou falar muito de uma forma assim mais. Fique à vontade, doutora. Assim, não quero ofender ninguém, não, claro, mas eu acho que é muito importante que a OAB volte a ser aquela entidade sem nenhum cunho político. Né? Onde você coloca a política, você desvia exatamente o olhar da gestão, né? Em vez da gestão ficar preocupada com a advocacia,
com o melhor interesse dos advogados, em vez de ficar preocupado com o que a advocacia precisa, por exemplo, plano de saúde, claro, plano odontológico, sistema de emergência. Nós já vamos falar sobre isso. Em vez de se preocupar com isso, a gestão que ela, por exemplo, é inadmissível, por exemplo, que um candidato ou um pré-candidato tenha qualquer tipo de apoio político. Claro. Até, né? Por quê? Porque isso aí já mostra a intenção política de depois ter os favores pagos. Então, a OAB tem que ser apartidário, a partido da nossa... Não pode ser partidarizada de forma alguma, doutora. É assim, o nosso movimento, ele luta por isso. O nosso partido é a advocacia. E os advogados. A nossa missão tem a ver com a liberdade, com a autonomia e independência da ordem. Quando a ordem mostrar isso para a advocacia também vai se interessar. Por que a advocacia hoje não se interessa né, até pela eleição? Todo mundo fica, não vou votar em ninguém. Por quê? Por que ela não se envolve? Porque ela não tem espaço ali. Se a OAB ela não se envolve com a advocacia, como que ela pode esperar que a advocacia se envolva numa eleição, numa votação? Claro. Então, a gente não consegue mudar isso. E o meu movimento, esse movimento, ele pede para que saia esse mais do mesmo. Acabe com isso. É inadmissível que você tenha a política no meio da advocacia. A advocacia tem que ser pura, tem que ser voltada para a advocacia. A OAB tem que ser do advogado, da advogada. Claro. E o nosso movimento, ele pretende justamente isso, devolver a ordem para a advocacia. Para o advogado. Exatamente. Muito bem. Doutora Patrícia, hoje nós temos 42 faculdades de Direito no Distrito Federal. Eu indago da senhora, se não está na hora de propor ao MEC, como foi feito com os cursos de medicina, que não uma proibição, mas que se paralise de implementar novos cursos. A gente fazendo, proibindo ou estancando a instalação de novos cursos, e os cursos que ficarem tenham uma aferição rigorosa por parte do MEC, da qualidade de ensino, por parte do MEC, por parte do Conselho Federal e das seccionais. A senhora está de acordo com essa assertiva, doutora? Olha, eu acho, assim, o senhor falou uma coisa muito importante para mim. Eu sou pedagoga formada de formação. E a gente tem que a educação é que leva um país para frente, uma entidade para frente. Nós precisamos de educação. Mas a educação tem que ser de qualidade. Muita qualidade. Tanto que o exame da ordem tem uma reprovação aí muito grande, mostrando que está faltando qualificação do ensino. Então, se você for parar para pensar, a OAB, ela tem que se envolver, ela tem que atuar nisso. Ela não pode deixar várias faculdades ao Deus dará, sem essa fiscalização efetiva. Tanto dela, eu acrescento nas suas colocações, tanto da OAB, quanto do MEC, e da OAB, Conselho Federal, Conselho seccional e as subseções também, que ajudem a fiscalizar. E o Conselho Federal, doutora. E nisso eu falo o seguinte, por que a OAB tem que ser independente? Porque se ela não for independente, ela não consegue fiscalizar, porque ela fica devendo favor. Quer dizer, eu recebo apoio de alguém do governo, eu não posso fiscalizar, porque senão vou ofender aquela pessoa, aquele ente. Então, temos que ser independentes justamente para a gente poder fazer o nosso trabalho. A OAB, ela precisa ser independente. A gente está lutando por isso. Muito bem. E até porque, doutora, só aproveitando suas colocações, até porque nós temos hoje verdadeiras faculdades caça-níqueis, que estão aí para se completar de um dinheiro, e aí saem profissionais desqualificados, e a nossa classe caiu nesse desmando que está aí hoje da qualificação de muitos profissionais não terem a mínima qualificação de atuação, né, doutora? Então nós precisamos cuidar muito disso. E a educação é importante, imprescindível para a advocacia. Nós somos imprescindíveis, a administração da justiça, e temos que saber o que estamos fazendo. E como uma educação com um nível inferior, a gente não consegue dar ao nosso cliente o que eles precisam.
Doutora Patrícia, aqui mais uma pergunta dos nossos telespectadores que me enviaram aqui, quando eu falei para a senhora, quando eu envio para as redes sociais quem é meu entrevistado, eles já mandaram aqui para mim. De 3 em 3 anos, doutora Patrícia, aparecem vários candidatos com propostas mirabolantes e milagrosas. Inclusive, as advogadas e os advogados das subseções alegam que de cada 3 anos há um desfile de Louis Vuitton e Giorgio Armani nas subseções. E depois eles desaparecem, misteriosamente, que desaparece misteriosamente. Por quais razões a senhora pode imaginar que isso está acontecendo? Complicado, né? Eu acho que a questão aí está nessa coisa de 3 em 3 anos. Tem que ser uma atividade constante. Não importa se você está com Louis Vuitton ou Hering. Você tem que ser competente. Você tem que ser bom. Você tem que ser bom para a classe. Tem que ser bom para a classe. A advocacia está refém de pessoas que não pensam na advocacia. Claro. Não fazem pela advocacia o que ela precisa. Claro. E o que a advocacia precisa? Atenção, ser vista, ser olhada de verdade, né? Claro. Ser ouvida, ser acolhida. A advocacia está fora da ordem. Essa é a verdade. Isso. Muito bem, doutora. Doutora Patrícia, a senhora tem conhecimento do que é uma subseção? E qual a importância das subseções no cenário da OAB? Considerando que mais de 50% do eleitorado representam, o que o eleitorado representa mais de 50% nas subseções, o colégio eleitoral. Isso sem contar que muitos dos advogados, doutora, votam na seccional, que nós chamamos de plano, mas reside nas regiões de subseções. Então, hoje nós temos aproximadamente 51%, 52% do eleitorado da OAB que reside nas subseções. Enfim, a subseção ela é importante para representar naqueles locais, né, nas cidades satélites, a própria OAB. A OAB é uma seccional, né? Uhum. E as subseções são os satélites circulam em torno dessa seccional. Por que são importantes? Porque ali realmente está o eleitorado e tem que fazer um trabalho muito mais estreito com esse eleitorado e com esses membros, ver o que eles precisam, né, e dar para eles e oferecer aquilo que eles precisam. O que eu acho, assim, em relação à eleição, é que essas pessoas que vão votar nas suas subseções, elas também vão ter que votar no presidente da seccional. Claro. Ela vota na presidência da seccional e na presidência da subseção. Exatamente. E ali eles ficam estreitamente ligados aos seus representantes, né? A sua presidência. Ali eles fazem todo... Agora não por causa da pandemia, né? Mas tinha interação, né? Tinha os cursos, né? São vamos dizer assim, são as filiais das seccionais. Das seccionais. Claro. E aproveitando essa colocação da senhora, eu já indago da senhora. A senhora é a favor da autonomia administrativa e financeira da subseção? Da subseção? Embora ela preste... É muito difícil, porque nós temos... Ela presta conta à seccional, sim. E a seccional, por conseguinte, presta conta ao Conselho Federal, né? Mas eu acho que essa independência total vai ser muito difícil. Nós temos o Conselho Federal, que as seccionais já devem, né, a obediência e atendimento às regras do Conselho Federal, e as subs à sua seccional, né? Então, assim, é porque tem um valor destinado, né, ao custeio dessas subseções. Aliás, existem subseções que devem ser criadas, né? Claro. E eu acho que é importante, sim, ter as subseções, as filiais, né? Claro. Porque você tem maior atuação. Atuação dos profissionais. Exatamente. Em vez de você colocar uma comissão para cada cidade satélite, você coloca a subseção, cuidando. Até porque você não precisa se deslocar. Nós vamos dar um exemplo aqui.
de Taguatinga. Você não precisa se deslocar no plano. Sim, com certeza. Para fazer um exame, para pegar uma carteira, ou para ir na caixa de assistência, teria que ter essas unidades nas subseções, viu, doutora? Sim. E eu ainda acrescento mais para a senhora, que eu tenho a experiência, adquiri essa experiência, que eu estou hoje na prerrogativa do Conselho Federal, como membro da prerrogativa do Conselho Federal, e conversando com o nosso presidente, doutor Alexandre Guzuco, e ele está me dizendo que as subseções de São Paulo, que é a maior delas todas do país, em quantitativo, eles têm, doutora, eles têm autonomia quase que total, as subseções. Tem subseção enorme em Santos, tem São José do Rio Preto, todas aquelas grandes cidades de São Paulo têm subseções com autonomia quase que total. Claro que obedecendo... Mas são 300 mil advogados ou mais lá em São Paulo. A gente está falando de um mundo, né? São Paulo é quase um país. É um país. Brasília ainda está aqui meio pequenininha. Eu quero... Quer dizer, 60 mil advogados são muitos, mas comparado a São Paulo... E eu quero aproveitar aqui, doutora, para fazer um elogio à OAB de São Paulo. Eu não sei se a senhora eu sou sócio da ASP, Associação dos Advogados de São Paulo. Hoje eles têm 180 mil associados. É a maior instituição de sociedade hoje que tem no Brasil. E a organização deles é tamanha, doutora, tamanha a organização da ASP, que eu vou contar uma história para a senhora. Eu fui fazer uma audiência na cidade de Barra do Garças, aqui em Mato Grosso, não sei se a senhora conhece. Já ouvi falar. Na divisa de Mato Grosso com Goiás. E saí da minha audiência 5 horas da tarde e fui para o hotel para viajar no dia seguinte, para voltar. Cheguei no hotel 7 horas da noite, doutor, eu abri meu laptop, já estava lá minha audiência, já lançada no meu e-mail pela Associação dos Advogados de São Paulo. Então ela é uma associação fortíssima e muito importante e que ela sirva de exemplo, caso a senhora seja eleita, eu vou dar a sugestão que ela sirva de exemplo para a gente montar uma associação nesse nível da seccional aqui. Nós somos hoje 70 mil advogados inscritos. Então, que a gente coloque isso aí, já estou dando a sugestão para a senhora, dado a qualificação, e eles têm todo o atendimento. Eu tive aqui uma demanda, que eu advoguei aqui para uma pessoa que tinha acusado um deputado federal de que tinha cometido um abuso sexual, e essa mulher essa minha cliente à época ficou famosa e tal, e aí tivemos uma demanda, eu pedi o auxílio em São Paulo, e a ASP me deu todo o auxílio, doutora, todo o auxílio que eu precisei, eles me deram todo o auxílio, e é muito importante isso, e eu estou aproveitando essa palhinha aqui para lhe dar uma sugestão, para que a senhora, tão logo, caso seja eleita, a senhora visite, e eu tive a oportunidade de visitar, quando da eleição de 2016, aqui na subseção, que o doutor Laírson Bueno foi o presidente, eu e o doutor Laírson estivemos em São Paulo e fomos recebidos lá pela associação. São um prédio de 8 andares, com uma estrutura formidável, com capacidade de profissionais altamente qualificados, viu, doutora? Muito importante. Muito incrível, para você ver, né, como é importante a gestão. A gestão, né? Tudo isso aí é gestão. Você sabe que isso é uma organização, né, um trabalho de gestão. Isso. Doutora, agora tem outra pergunta aqui, que essa eu quero que a senhora responda com toda a sinceridade essa pergunta aqui. A senhora se considera em vantagem num pleito que hoje é em torno de 55% dos profissionais no direito no Distrito Federal são mulheres, e por quais razões? E pergunta, hein? Fica à vontade. Eu acho que não existe vantagem, não. Eu acho que eu tô... Existe proposta. Eu acho que exatamente, que vençam melhor, que comecem os jogos. Eu realmente não posso te falar que é uma vantagem ter mais mulheres ou mais homens. Hoje, com a lei da paridade, tem que ter mulheres na chapa, 50%, 50% homem. Isso faz o quê, José Carlos? Traz a mulher para
fora dos bastidores, venha, saia desses bastidores e venha brilhar no palco, venha ser alguém aqui dentro, né? Venha exercer esse papel, né, de representar uma entidade, de representar uma comissão, de falar, ter voz. Nós mulheres agora temos voz e não podemos nos calar. Claro. Então, 55%, eu não sei, eu acho que 55% é um número nacional, não de Brasília. Não, é de Brasília, Federal. Não, do Distrito Federal. Nacional, eles estão tá se equiparando, 50%. Parece-me que o último censo, eu não posso lhe afirmar, mas posso verificar lá no Conselho Federal. O último censo parece-me que eram 58% de mulheres e 52% de homens. Mas aqui no Distrito Federal era 53%, e existem informações que também não são precisas, eu não seria leviano de dizer isso para a senhora, mas já existe rumores que hoje gira em torno de 54% a 55% de mulheres advogadas do total de advogados inscritos na subseção, na seccional do Distrito Federal. O mais importante é o seguinte, doutor, que quem ganhar esteja lá para servir a advocacia, para que a advocacia ganhe e não o representante, para que a advocacia celebre e não o representante. Isso é o mais importante, para que a advocacia ganhe. E a advocacia, de um tempo para cá, que eu sei, que eu percebo, e que eu sou advogada, posso falar, nós estamos perdendo há muito tempo. Nós estamos perdendo em vários setores, e isso está incomodando. Tanto que a advocacia, né, eu chamo de advocacia para não falar os advogados, claro, ou as advogadas, mas nós, o todo, não se envolve mais com a OAB por causa disso. Então, a OAB está nos repelindo com as atitudes que vemos ultimamente, né? Essa coisa de quando chega na hora da eleição, esse corre-corre, esse jogo, né? De quem fez, quem não fez. É muito feio, porque ali não está ninguém falando assim, deixa eu te falar, eu vou cuidar da advocacia, claro, eu vou fazer para a advocacia. Claro. O que a advocacia quer? O que você quer, meu bem? Vem aqui falar comigo, doutor. Vem, doutora. Senta aqui na minha frente. Nós temos que ter uma OAB de portas abertas. Claro. Um projeto que realmente agregue a todos. Agregue a todos e ajude a toda a advocacia. E seja corporativista mesmo, no tom, no sentido exato da palavra, que é o quê? Proteger a classe, não advogar contra, né? Ser uma entidade acolhedora, como é o Conselho de Medicina, claro, de Administração, claro, de Engenharia, em que eles são fechados com a sua turma. Até corporativistas, né? Exatamente. E, por que a ordem está desacreditada? Porque o advogado não valoriza, ele não enche o peito, nem a boca para falar, sou da OAB, o OAB sou eu. Claro. É isso que nós queremos. Nós queremos ter orgulho da nossa entidade. Eu falo para a senhora, pelo tempo que eu tenho de advogado, e antigamente você chegava numa repartição pública, seja ela que for, judiciário, Ministério Público, delegacias ou autarquias federais ou estaduais, ou quando você se apresentava como advogado, você era respeitado. Hoje não, doutora. Hoje você é submetido a constrangimento em determinados locais. Eu lembro que o senhor me contou aquela questão lá. Então tem questões que a gente é submetido a constrangimento. Então precisa, a gente uma das perguntas. E a gente leva anos, né, para a gente ter um pouquinho de segurança para exigir. Né, para exigir. Doutora Patrícia, os advogados, notadamente os das subseções, foram perseguidos de forma velada e irresponsável por parte da gestão anterior, através do TED, submetendo-os à subserviência e a constrangimento. Caso eleita, como pretende acabar com essa anomalia? Ótima pergunta. O Tribunal de Ética deveria se preocupar com condutas que violem realmente a lei, os direitos dos nossos clientes. Por exemplo, se um advogado que levanta um alvará e não entrega o dinheiro para o seu cliente, isso sim tem que ser punido à altura, né? Como exemplo, um advogado que comete um ato de violência doméstica ou alguém que esteja querendo
que queira tirar o AB e esteja cometendo um ato de violência doméstica. Vamos impedir. Nós temos que cuidar disso aí, de um abuso de autoridade. Olha, um abuso de autoridade foi cometido, vamos agora aqui segurar a carteira da OAB dessa pessoa. Temos que nos preocupar com esse tipo de conduta. Claro. A OAB não deveria perseguir os seus. Claro. Antes de tudo, abraçar, chamar, acolher e perguntar o que aconteceu. Ouvir e acreditar naquele advogado, naquela advogada que está ali, sendo acusada de qualquer coisa, até porque, pelo nosso código de ética, nossa lei, a lei, né, que nos rege, ela dá margem à subjetividade. E onde há subjetividade, pode privilegiar, por exemplo, uma perseguição. Claro. Então, eu não gosto do senhor, eu vou lá com o meu TED. Viés político. Exatamente. Então, tem que tirar a politicagem da OAB para que a OAB esteja voltada realmente para a advocacia, para o bem-estar da advocacia. Deveria ter um princípio soberano, que nem tem no ECA, que eu atuo no direito de família. E no ECA nós temos, no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o princípio soberano do melhor interesse do menor. Claro. Deveríamos ter também na advocacia o princípio soberano do bem-estar do melhor interesse da advocacia. Porque aí todas as ações da OAB deveriam ser voltadas para o bem-estar. Do advogado e da advogada. Claro, dos advogados. Né? Espero ter respondido a sua pergunta. Muito bem. Não respondeu a altura, assim, muito bem. Doutora Patrícia, a senhora tem conhecimento de que muitos advogados das subseções encontram-se em situação de vulnerabilidade. Notadamente com a pandemia. Eu, José Carlos e outros colegas nossos das subseções, temos recebido inúmeros telefonemas semanalmente, quinzenalmente, de colegas que tinham estrutura, e a gente não vai declinar nome até por uma questão de respeito e de ética, e pedindo recursos para se alimentar a ele e a sua família. A senhora tem um projeto de acolhimento a esses profissionais, notadamente os profissionais da maior idade, ou da melhor idade? Sim, nós temos projetos de reinserção, temos também assim, propostas, o nosso movimento tem uma proposta muito interessante em relação a isso, o doutor José Carlos, o senhor falou muito bem. A gente fica ali naquela nossa ilha da fantasia, no nosso escritório, a gente esquece que tem advogados que não têm condições. Claro. Eu mesma, eu recebo muitos directs, né, no meu Instagram, e alguns, eu já tive uma advogada que estava passando fome. Claro. E em vez de ajudá-la com dinheiro, eu falei para ela, doutora, eu preciso de uma petição assim, assim, a senhora pode fazer? Aí ela falou, posso, faz para mim que eu pago a petição. E aí está valorizando. Aí eu fiz um post sobre a advocacia peticionante, que não tem regulamentação também no nosso tabela de honorários, que é uma coisa que também está na nossa proposta, de regulamentar a advocacia peticionante, a assistência jurídica peticionante, porque hoje... ou seja, em vez de eu dar dinheiro, mas eu sou uma advogada, ela deveria ter um canal na OAB, um fundo que nós podemos fazer dentro daquele valor da anuidade, para que esses advogados tenham, né, esses que realmente estão em condição de miserabilidade ou de hipossuficiência, tenham direito e um acesso sem a burocracia, que está mais voltada para as normas, né, do que para o resultado, sem nenhum tipo de barreira para conseguir ter esse valor aí dentro do nosso fundo, que eu pensei nessa proposta, né? A gente pensou nisso e é uma coisa que vale a pena, é um valor ínfimo, 10% que a gente tire. Para quê? Por exemplo, nós temos hoje, assim, só completando aqui, eu sei que o senhor tem várias perguntas aí hoje. Fique à vontade. Serei sabatinada aqui de todas as formas. Mas a gente tem, por exemplo, um amigo nosso, um colega nosso aqui num grupo que está num hospital público e a esposa queria tirá-lo para levar a um hospital particular porque ele está tendo muito problema realmente em relação ao Covid.
E aí eu fiquei pensando, por que nós não temos um fundo para isso? Onde está a Caixa de Assistência? Onde está o AB? Sabe, são coisas assim, eu não quero questionar aqui, porque parece assim, deslealdade com o meu presidente. Eu acho que eu devo, ele é meu presidente, jamais o ofenderia, nem ofenderia. Mas eu acho que a OAB, ela precisa olhar o advogado e ter ideias, porque, olha só, toda entidade, para mim, quando a entidade ela está politizada, ela tira o olhar da advocacia. Ela não tem tempo para cuidar da advocacia de verdade, porque ela está pagando favores. Ela fica ali, então, né, resolvendo outras questões que fogem essa norma. Eu entrevistei aqui, doutora, um pré-candidato, o doutor Kleber Lopes, e ele deu uma sugestão muito importante, que hoje não é mais pré-candidato, me disse ele, que não é mais. Não é? Não. E eu digo para a senhora, eu achei interessante a colocação dele, e eu quero levar aqui para a senhora levar o seu grupo, que seria um fundo, porque hoje, doutora, nós temos 70 mil praticamente inscritos, beirando isso. Mas que a gente pegue 30 mil advogados, cada advogado desse inscrito que participe por um fundo de R$5. Isso mensal dá R$150 mil. Então você pode tirar esse cidadão que está lá internado no hospital público, sem a menor condição, e levar para um hospital de referência e dar um atendimento adequado. Claro que isso tem que sofrer uma fiscalização e tem que verificar que não é todo mundo que vai fazer isso. Mas seria um fundo que não custa nada para ninguém, doutor. Doutor, não custa nada, tem um sistema médico de saúde, odontológico, isso sim. Eu quero saber por que ninguém teve essa ideia antes. Claro. Nós estamos fazendo 61 anos, parece, né? O AB fez 61 anos e ninguém teve essa ideia. Precisou de um pré-candidato vir aqui prometer. Não, mas eu sugeri isso. Não, eu só estou te falando. Precisou o senhor sugerir? Vem cá. Vamos fazer o fundo, ele sugeriu. Mas nós temos a Caixa de Assistência, nós temos a OAB, nós temos 61 anos, nós não temos 10 nem 4. Pois é. Né? E há quanto tempo que os advogados estão pedindo isso? Ou seja, não estão ouvindo os pedidos dos advogados. Pois é, doutora. E ainda mais, muito bem colocado seus esclarecimentos. E eu lhe pergunto aqui, a senhora tem um plano elaborado para a saúde com o Hospital do Advogado, uma vez que somos hoje aproximadamente 70 mil? E antes da senhora responder, eu vou só lhe dizer uma coisa. Em 1998, ou 97, eu fui assessor de um deputado distrital aqui no Distrito Federal e falei para ele que nós precisávamos de um hospital para o advogado. E ele foi para o governador na época e pediu o terreno, solicitou. E fizeram uma moção e foi dado, não sei de que forma, se foi feito em um comodato, foi dado o terreno para o Hospital do Advogado. E isso virou em nada até hoje. Então nós precisamos de um hospital hoje, que nós somos 70 mil, doutora. 70 mil de advogados, cada um com as suas famílias, dá um contingente aí de aproximadamente 250 a 300 mil pessoas. Então a senhora imagina que nós já necessitamos disso. A senhora tem um plano já elaborado para isso? Já tá pensando nessa situação também, doutora Patrícia? Tem que ser eu a pensar, é incrível isso, né? Vamos lá, eu vou repetir uma frase que meu pai falou e fala a vida inteira. Ele tem 81 anos e ele fala: a primeira coisa que uma pessoa precisa é da saúde. Claro. Primeiro é a saúde. Porque você pode ser o Bill Gates, se você não tiver saúde... Não resolve. Nós temos o exemplo aí do Steve Jobs. Steve Jobs, exatamente. Isso. Exatamente. Então, assim, a primeira coisa que nós precisamos é a saúde. Saúde está depois da prerrogativa ou antes, ou igual, em pé de igualdade. Em pé de igualdade, saúde e prerrogativa são caminham juntos e são assim as nossas como é que se fala? Ao vivo é difícil. As nossas estrelas, nossos carros-chefes da nosso movimento. Claro. A prerrogativa, porque é importantíssimo, sem isso nós não trabalhamos, nós precisamos de condição para trabalhar. Claro. E saúde, mas primeiro saúde. A saúde dental, a saúde física, a saúde mental, porque com a pandemia também muitos advogados estão com pânico,
estão sofrendo realmente, né, com o home office, as consequências, por exemplo, ter que ficar com a criança o dia inteiro em casa. Eu até tenho, vou até homenagear o Dr. Esdras Dantas, porque eu quero retomar a ideia da OABelinha e colocá-la, que é a creche, né, voltada para as funcionárias e para as advogadas. As advogadas, e que eu quero até colocar, olha, gente, eu quero colocar no clube da advocacia. Claro. Ou seja, ter um local lá onde as mães podem colocar seu filho para trabalhar. Seja atendido e trabalhe na hora de Exatamente. Vai lá e pega E também a gente pode colocar ali algum sistema de pronto-socorro, alguma coisa, ou então ter um hospital conveniado. Claro. Essa questão da saúde está muito redondinha na minha proposta de campanha, viu? Muito bem. Doutora, antes de continuarmos aqui, só lembrando a senhora e aos nossos telespectadores de que nós estamos sendo assistidos por alguns países. Eu vou citar o nome de alguns aqui: Estados Unidos, Canadá, México, Honduras, Costa Rica, Panamá, Haiti, aqui na América do Sul, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia e Guiana Francesa. Na Europa, Alemanha, Inglaterra, França, Vaticano, Itália, tem ainda mais aqui, Grécia, e nos países orientais nós temos Japão, Singapura, Coreia do Sul, China. Na África do Sul nós temos África do Sul, nos países africanos temos África do Sul, Moçambique, Togo. Nos países lá do Oriente Médio nós temos Israel, Egito, Países Árabes Unidos, Turquia, dentre outros. Aproximadamente 40 países estão nos assistindo. Então a senhora imagina o tamanho da responsabilidade que a gente tem para falar para esse povo todo, né, doutora? Mas isso é muito importante, que hoje nós estamos interagindo. A TV Web hoje interligou em tempo real, né? Nós temos, eu faço parte aqui da REX, Rede Internacional de Silêncio Jurídico, e eu sei que toda segunda-feira nós temos a nossa doutora Luciana, que está em Londres, que nos assiste lá, e temos outras pessoas, outros profissionais que nos assistem mundo afora, na Espanha, em todo o mundo tem gente nos assistindo. Doutora, vamos continuar aqui a nossa conversa legal, e eu já vou fazer outra colocação aqui para a senhora. A senhora pretende implementar a advocacia junto ao GDF, a advocacia dativa, uma vez que o governador do Distrito Federal, doutor Ibanez Rocha, ele foi presidente da seccional, e na gestão anterior foi secretário adjunto do Conselho Federal. Depois foi guindado ao governador. E não se tem notícia de que até hoje ele tenha feito conhecimento, que tenha feito um projeto de acolhimento ou de ajuda aos advogados. Desconhecemos as razões. Não sabe por quê. Se é desídia ou não teve interesse nenhum, não foi solicitado, ou também às vezes pode... Porque hoje nós temos que parar com essa história de estar prejudicando o grupo, ou se foi por prejuízo a grupo, mas a gente tem essa preocupação, porque a advocacia dativa, neste momento, doutora, nos ajuda muito, e já está implementado na maioria dos estados. Eu fui fazer uma audiência aqui no interior, aqui no entorno de Brasília, doutor, e de imediato, não tinha lá advogado, a juíza me solicitou que fizesse 2 audiências, e tão logo terminadas as audiências, ela já determinou que o governo pagasse as audiências e tal. Isso é de suma importância. Então a senhora está pensando nisso, em chegar junto ao governo e pedir e solicitar que se faça um projeto através da Câmara Legislativa, através do Conselho Federal, do Conselho Seccional, para que se implemente isso? Enfim, a advocacia dativa é importante, sim. Existem pisos, né, salariais, inclusive, claro, em outros estados. Eu estava até olhando isso. Mas eu vou te falar, eu não tenho um posicionamento muito assim, a gente não tem ainda uma ideia sobre isso. Mas eu posso te garantir que sim, a gente tem interesse em levar isso adiante, em fazer com que essas pessoas já recebam, como você falou, né? Uhum. Se não, você pode ali mesmo já recebeu. Como funciona um tribunal de júri?
Mais ou menos isso? Né? Como funciona? Não, ele foi feito uma audiência criminal e ela determinou, ainda não recebi, mas ela determinou, pegou a OAB, o CPF, determinou que o governo já pague diretamente ao profissional. O que eu vejo é que ele já chama o defensor público e vão embora, né? Vão embora, E aqui nós já temos, mas isso aí depois, quando a senhora homologar sua candidatura definitiva, que a senhora é pré-candidata agora, se a senhora dissesse que era candidata, a senhora estava alijada do plano, então é pré, né? Super pré. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Excelente dica, viu? Então é interessante que se faça isso, eu acho que é muito interessante. Doutora, tem outra pergunta aqui dos nossos telespectadores. A senhora já aventou a possibilidade de colocar na sua diretoria, caso seja eleita, na sua plataforma de trabalho, quando a senhora for lançar sua chapa, registrar, e aí não é mais pré-candidata, é candidata, na sua diretoria, advogados na sua diretoria e ou no Conselho Federal, advogados das subseções? Sim, com certeza. Isso aí já tem alguns também já fazendo, né? Aquele trabalho. Senhora que nós temos grandes nomes das subseções que podem compor tanto a sua diretoria quanto o Conselho Federal. Eu quero saber se a senhora estaria disposta. Sim, estou disposta e já tenho até, inclusive, nomes, né? Já tem nomes que já estão vindo, a gente tanto trabalhando quanto nos procurando, para realmente fazer um trabalho, para já começar esse trabalho, porque já estão até, inclusive, no movimento. Isso. Doutora Patrícia, a senhora pretende dar atenção aos projetos de interesse da classe, bem como projetos de relevante aspecto social, em nome da OAB, que foram ou estão sendo elaborados por advogados, caso seja eleita? A coisa que eu mais quero é receber os advogados, receber essas propostas legislativas. Nós temos que ouvir a classe é que sabe o que é bom para ela. Claro. Como eu sei o que é bom para mim, com certeza a classe unida vai saber o que é melhor para ela. E a OAB tem que estar voltada a isso e com certeza farei. Muito bem. Até porque existem vários projetos de lei, né, tramitando. Tramitando, e aí vai ter o auxílio, porque a competência claro que a seccional tem que entrar nisso e a competência do Conselho Federal. E alerto ainda mais, doutora, nós temos que ter um cuidado, porque hoje os legisladores, o pessoal da Câmara Federal, os deputados, esse pessoal fica de olho ali, doutora, que a qualquer momento se leva um projeto, ele troca uma vírgula e diz que o projeto é dele, ele te toma. Então, nós temos que ter esse apoio, sim. Eu acho que é de suma importância que nós tenhamos esse apoio por parte da OAB, por parte da seccional e das subseções. Isso aí está dentro da nossa proposta de valorização da advocacia, do advogado ou da advogada que venha com aquela proposta. É tão importante isso, né? Certo. Tem a ver com a nossa lealdade também, né? Também, com princípios éticos que norteiam a nossa profissão. Que norteiam a nossa profissão. Doutora Patrícia, a senhora está de acordo de que precisamos deixar os interesses pessoais para respeitar os interesses da classe, notadamente os menos assistidos. Precisamos se preocupar também com o ser humano e não somente com os interesses de grupos. Claro que eu estou, porque, olha só, a OAB justamente ela foi feita para isso, ela foi criada para defender o Estado democrático de direito. Nós somos uma entidade de classe que temos que olhar, né? A OAB tem que estar voltada para o advogado, mas principalmente para o cidadão, porque antes de ser advogado, essa pessoa é uma cidadã. Claro. Então, se o advogado respeitado, ele faz com que a sociedade toda seja respeitada e atendida por esse cidadão que está sendo respeitado, que está sendo atendido em todas as suas necessidades. Claro. Concorda? Não, concordo plenamente, doutora. Isso é de suma importância e que a gente faça isso. Tá? Doutora Patrícia, nós temos... Vai ficar aqui aproximadamente umas 10 perguntas para a senhora, tá? Mas assim prometo voltar. Assim que a senhora homologar sua candidatura, eu quero convidar a senhora e os demais candidatos para a gente fazer um talk show aqui e cada um trazer as suas propostas.
democraticamente para a gente. Eu já estou aqui nesse palco já há 5 anos, então a gente tem uma larga experiência nisso e convido aqui para a gente trazer essas propostas aos nossos colegas, aos nossos advogados, e aí a senhora vai ter a oportunidade de voltar aqui tanto sozinha quanto se também com os demais colegas, se assim eles entenderem em fazer um talk show aqui com a gente. E eu vou abrir o espaço aqui para a senhora, para as suas considerações finais. Obrigada, quero agradecer bastante a audiência, a todos que nos estão assistindo, doutor José Carlos, pelo convite tão singelo, tão querido. O que eu tenho a dizer é o seguinte: a OAB precisa de um representante à altura da advocacia, que esteja voltado para servir. Temos que lembrar todos os dias que o cargo de um representante é de servir os seus eleitores, é tentar ver o que é que eles precisam e tentar buscar de todas as formas atender aqueles pleitos. É para isso que a gente está aqui lutando, né? Esse movimento está aqui, foi formado com essa intenção de fazer propostas viáveis para que a OAB consiga colocar em prática para acolher, atender a toda a advocacia. Eu agradeço muito a oportunidade. Muito bem. Doutora Patrícia, eu que agradeço a entrevista esclarecedora aos nossos telespectadores e convido-a para, em outras oportunidades, debatermos estes e outros assuntos de fundamental relevância para a advocacia, para o Distrito Federal, para o Brasil e para o mundo. Encerro o programa com a seguinte frase da nossa saudosa Rita Levi Montalcini, médica neurologista e Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, pela descoberta de uma substância do corpo que estimula e influencia. As mulheres que mudaram o mundo nunca precisaram mostrar nada, além de sua inteligência. Muito obrigado a todos que nos assistiram no Brasil e no mundo, agradecendo pela audiência e a paciência, e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, e com certeza Deus quer. Doutora Patrícia Garrote, meus parabéns e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite. E receba este arranjo de flores, que é esse arranjo aqui, doutora, uma homenagem da TVN Brasil, do meu programa Uma Conversa Legal e do Rancho Paraná, em que a doutora representa todas as advogadas do Distrito Federal e em torno. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E assistam agora o programa MT Bike, Pedal, Saúde e Entretenimento, com o nosso diretor, L. Carlos Fabão e toda a sua equipe. Uma boa noite a todos. Primeiro lugar absoluta.